Olá, boa noite, turma da leitura compartilhada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 12 do livro O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, autoria de Augusto Cury, capítulo 12, com o tema O mais alto patamar de amor, tolerância e respeito humanos. Coloque 10 alunos numa universidade durante 3 anos e meio, que foi o tempo que Cristo passou com seus discípulos. Tente ensiná-los a se amarem uns aos outros. Dê palestras, promova debates e conduza esses alunos a lerem todo tipo de literatura sobre o amor. Veja o resultado. Provavelmente, no final desse período, eles não estarão se amando, mas guerreando uns contra os outros, discutindo quem tem mais conhecimento sobre o amor, quem discorre melhor sobre ele. Serão mestres no discurso sobre o tema amor, mas dificilmente aprenderão a mais difícil de todas as artes, a de amar. Aprendê-la exige mais do que cultura e eloquência. Cristo tinha uma meta tão elevada sobre o amor que tanto seu discurso como suas atitudes ultrapassavam os limites da lógica psicológica. Certa vez disse, aspas, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Mateus 5,44. Com essas palavras, Cristo atingiu os limites mais altos e, ao mesmo tempo, mais impensáveis do amor, da tolerância e do respeito humano. Como é possível amar os inimigos? Quem tem estrutura emocional para isso? Como é possível amar alguém que nos frustrou, nos decepcionou, falou injustamente contra nós? Algumas pessoas não conseguem amar nem a si mesmas, pois não têm um mínimo de autoestima. Vivem se destruindo com sentimentos de culpa e inferioridade. Outras amam seus inimigos, mas como uma emoção frágil e sem raízes, pois ao mínimo sinal de frustração os excluem de suas vidas. Outras ainda têm uma emoção mais rica e estável e constroem amizades duradouras que suportam os invernos existenciais. Todavia, são incapazes de amar alguém além do seu círculo de amigos. Por isso, são exclusivistas, não aceitam intrusos em seu grupo social. Se nosso amor é muitas vezes condicional, instável e inclusivistas, como é possível amar os inimigos? Nenhum humanista chegou a tal ambição. Provavelmente, ninguém que proclamou a necessidade de preservar os direitos humanos foi tão longe como Cristo. Como Cristo estabeleceu um padrão de relacionamento tão alto como o que ele propôs. Provavelmente, ninguém que proclamou a necessidade de preservar os direitos humanos foi tão longe como Cristo estabeleceu um padrão de relacionamento tão alto como o que ele propôs. Em razão do adensamento populacional na atualidade, bem como da competitividade, do individualismo e do superficialismo nas relações socioprofissionais, é mais fácil fazer, aspas, inimigos do que amigos. Não inimigos que querem nos destruir, mas que nos decepcionam, nos frustram, nos criticam, justo ou injustamente, que falam mal de nós por trás, que não correspondem às nossas expectativas. Somente uma pessoa que é apaixonada pela vida e pelo ser humano, e além disso, é tranquila e segura, supera a dignidade as frustrações sociais e gerencia com exímia habilidade seus pensamentos nos focos de tensão. Somente alguém assim pode viver o padrão proposto por Cristo, pode ser livre em sua emoção, pode ter possibilidades de amar as pessoas que aborrecem. Nem a psiquiatria moderna sonhou com um ser humano com um padrão tão alto em sua personalidade. Se tivéssemos capacidade de amar as pessoas que nos frustram, prestaríamos um grande favor a nós mesmos. Deixaríamos de ficar angustiados por elas e as veríamos sobre outra perspectiva, não mais como inimigas. Diminuiríamos os níveis de estresse
e evitaríamos alguns sintomas psicossomáticos. O diálogo, o respeito, a afetividade e a solidariedade floresceriam como num jardim. A compreensão do comportamento do outro seria mais nobre. Que técnicas de psicologia poderiam nos arrebatar para tal qualidade de vida se frequentemente queremos que o mundo gravite primeiro em torno de nossas necessidades para depois considerarmos as necessidades dos outros? Tema: as limitações da emoção humana. Muitos pais passam a vida inteira ensinando seus filhos a seguir a trajetória do amor, a cultivar uma rica afetividade entre eles. E o resultado, não poucas vezes, é o desamor, a disputa e a agressividade. Não é fácil ensinar o caminho do amor, pois ele está além da mera aquisição de ensinamentos éticos e de regras comportamentais. Os discípulos de Cristo, quando ele os chamou, comportavam-se como qualquer ser humano. Discutiam, se irritavam e viviam apenas como qualquer ser humano, para satisfazer suas necessidades. Mas o Mestre queria que eles reescrevessem paulatinamente suas histórias, uma história sem disputas, sem discriminação, sem agressividade, uma história de amor. Cristo tinha metas ousadíssimas, mas só propunha aquilo que vivenciava. Ele amou o ser humano incondicionalmente. Foi dócil, gentil e tolerante com seus mais ardentes opositores. Amou quem não o amava e se doou para quem o aborrecia. O amor era a base da sua motivação para aliviar a dor do outro. Quem possui uma emoção tão desprendida? As grandes empresas de todo o mundo têm respeitáveis equipes de recursos humanos que procuram treinar continuamente seus funcionários para que aprendam a ter um melhor desempenho intelectual, mais criatividade e espírito de equipe. Os resultados nem sempre são os desejados, porém o propósito de Cristo, além de incluir o espírito de equipe e o desenvolvimento da arte de pensar, requeria a criação de uma esfera de amor mútuo. Ninguém consegue preservar qualquer forma de prazer nos mesmos níveis por muito tempo. Ao longo dos anos, pelo processo de psicoadaptação, o amor diminui invariavelmente de intensidade, e se tudo correr bem, será possível substituí-lo paulatinamente pela amizade e pelo companheirismo. A psicoadaptação é um fenômeno inconsciente que faz diminuir a intensidade da dor ou do prazer ao longo da exposição de um mesmo estímulo. Uma pessoa, ao colocar uma tela na parede, a observa e contempla por alguns instantes, mas com o decorrer do tempo, se psicoadapta à sua imagem e pouco a pouco se sente menos atraída por ela. Ao comprar um vínculo, depois de alguns meses, a pessoa entra nele. Ao comprar um veículo, depois de alguns meses, a pessoa entra nele como entra no banheiro da sua casa, ou seja, sem o mesmo prazer que tinha quando o adquiriu, pois se psicoadaptou a ele. Quando sofremos uma ofensa no começo, ela nos perturba, mas com o tempo nos psicoadaptamos e pouco sofremos com ela. O mesmo pode ocorrer com a afetividade nas relações humanas. Com o passar do tempo, se o amor não for cultivado, nos adaptamos uns aos outros e deixamos de amar. A energia emocional não é estática, mas dinâmica. Ela se organiza, se desorganiza
e se reorganiza num fluxo vital, contínuo e ininterrupto. Nossa capacidade de amar é ilimitada. As frustrações, as dores da existência, as preocupações cotidianas sufocam os lampejos de amor que possuímos. Portanto, o segredo do limitado amor humano nem sempre está em conquistá-lo, mas em cultivá-lo. Apesar de todas as limitações, da emoção de criar, viver e cultivar uma esfera de amor, amar é uma das necessidades vitais da existência. Quem ama, vive a vida intensamente. Quem ama, extrai sabedoria do caos. Quem ama, tem prazer em se doar. Quem ama, aprecia a tolerância. Quem ama, não conhece a solidão. Quem ama, supera as dores da existência. Quem ama, produz um oásis no deserto. Quem ama não envelhece, ainda que o tempo sulque o rosto. O amor transforma miseráveis em ricos. A ausência do amor transforma ricos em miseráveis. O amor é uma fonte de saúde psíquica. O amor é a expressão máxima do prazer e do sentido existencial. O amor é a experiência mais bela, poética e lógica da vida. Cristo discursava sobre a revolução do amor. Gratidão. Eu te amo.